Salve, salve família, aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui em mais um bate-papo, né? Bate-papo extraordinário. Queremos agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Agradecer a cada um de vocês que tem seguido, compartilhado. Se não fosse vocês, nós não teríamos chegado até aqui. E agradecer também aos nossos patrocinadores. O meu muito obrigado. Porque se não fosse vocês acreditando na gente, no nosso trabalho, a gente não teria conseguido chegar tão longe, né? E galgamos chegar ainda mais longe. E precisamos muito de vocês. Como bem vocês escolheram, o slogan é o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante do nosso estado, delegado Leonan. Né? Que honra, doutor, ter o senhor aqui, né? A gente tentou aí algumas vezes esse encontro, mas proporcionou Deus a gente estarmos hoje aqui. Eu queria ouvir quem é o delegado Leonan. Fique à vontade. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, Flaudísio, o convite de estar aqui no DDI Podcast. Para mim é uma honra imensa, né? Sempre que venho a Arapiraca, sou muito bem recebido e estar aqui com vocês hoje é mais uma prova dessa gratidão, dessa receptividade que o povo de Arapiraca tem conosco. E o que nos dá e nos motiva ainda mais a querer buscar, trabalhar, fazer aquilo que o alagoano espera de um político, né? Quem é o Leonan? Vamos lá começar pelo princípio, né? O Leonan é maceuense, né? Alagoano, portanto, nascido no dia 30 de agosto de 1988. Tenho 35 anos de idade. Hoje sou delegado de polícia, né? Concursado há mais de 10 anos aqui do estado de Alagoas. Estou ocupando a cadeira de deputado estadual. Eu sou filho de pais penedenses. Para quem não sabe, meu pai, desde os 6 anos de idade, que ele vende caldo de cana na feira de Penedo para ajudar no sustento de casa. Então você imagine uma criança, né, desde os seus 6 anos, não tendo uma infância para brincar, para curtir, para se divertir. Na realidade, o tempo livre que meu pai dispunha era para trabalhar para o meu avô. E essa foi a criação que meu avô deu a meu pai e a meus tios. E eu, como filho primogênito, vi, né, todo o desenvolver de meu pai, que sempre procurou fazer diferente conosco, né? Ele sempre quis que nós, enquanto filhos, tivéssemos um tempo livre. Tempo livre que nós usufruíssemos da melhor maneira possível. E eu, como sempre quis ser um bom filho, eu sempre quis colocar o sorriso no rosto de meus pais, eu descobri uma fórmula. Rapaz, eu descobri um jeito aqui para deixar meus pais felizes e orgulhosos. É só tirar boas notas no colégio. E assim fui fazendo, né? Ao longo da minha infância, o tempo livre que eu tinha, eu usava realmente para estudar, para me dedicar, sentava na frente e, consequentemente, as notas boas vinham e eu via meu pai na roda de conversa, todo orgulhoso. Olha, meu filho tirou boas notas em matemática, em física, minha mãe da mesma forma. E assim fui galgando, né? Com 17 anos, graças a Deus, fui aprovado no vestibular Direito da Universidade Federal de Alagoas e ali me mantive estudando. Eu vi alguns amigos raspando a cabeça e comemorando, né, o resultado do vestibular, mas já com 17 anos eu tinha a mentalidade que a graduação no curso de Direito ela não me dava um emprego, ela me dava uma folha de papel que é o diploma. Se eu quisesse um emprego, eu tinha que continuar estudando, perseverando. E assim fiz, continuei estudando, continuei me dedicando e bem antes de colar grau na universidade, eu já comecei a ser aprovado em diversos concursos, aqui em Alagoas e concursos de âmbito federal também. Até que com 23 anos de idade, muito jovem, né, recém-formado, fui aprovado no concurso de delegado de polícia. Né, concurso onde eu realmente me identifiquei profissionalmente. Eu amo a profissão de delegado de polícia. Eu brinco, é o herói que toda criança quer ser. Né? Então a gente pode lutar por justiça, a gente pode correr atrás do bandido, a gente pode recuperar o bem da senhorinha que foi furtada, que foi roubada e devolvê-lo a ela e receber o sorriso de gratidão. A gente pode investigar um crime de homicídio mais complexo e, consequentemente, fazer justiça para aquela família que estava até muitas das vezes desesperançada. Então, isso sempre foi meu combustível, né? Quando criança e adolescente era o sorriso de meus pais e enquanto hoje adulto é a gratidão das pessoas. E politicamente esse leque de oportunidades se aumenta, né? A gente como político, a gente pode fazer não só agora pela segurança, mas buscar
saúde, buscar educação, buscar oportunidades de emprego às pessoas e, consequentemente, fazer mais, né? E motivadamente por aquilo que as pessoas podem dar de melhor para mim, que é a gratidão. Então, um sorriso de gratidão, um agradecimento é o meu maior combustível. Bacana. Eu ia perguntar, né, como delegado, né, e como alguém bem-sucedido, né, o porquê de ingressar na vida política. Mas o senhor bem acabou de ressaltar, né, que é o poder ajudar mais pessoas. Mas o senhor tem uma causa específica. Dentre tantas, o senhor tem uma luta que o senhor trava diariamente, que é a defesa também, além das pessoas, dos animais. E como foi essa virada de chave, esse despertar, esse olhar mais minucioso para aquele que não pode falar e não pode pedir socorro? Olhe, sempre desde criança tive esse carinho, esse afeto pelos animais, mas eu acredito que profissionalmente isso surgiu em meados de 2018, né? Quando fui lotado na Delegacia de Crimes Ambientais e nesta delegacia passei a fazer aquilo que já fazia por amor, por profissão, né? Comecei a atuar punindo e prendendo aqueles autores de crimes de maus tratos e, consequentemente, através das mídias sociais, da televisão, a gente pôde mostrar para os alagoanos que, além de errado você maltratar um ser indefeso, é também crime. E a gente conseguiu difundir bem essa mensagem, tanto que, graças a Deus, onde a gente passa hoje, as pessoas falam, o defensor dos animais, o Leonan é o defensor dos animais. E com essa responsabilidade nas mãos, eu vi que eu não poderia ficar tão somente restrito a prender quem pratica maus tratos, né? Eu tinha que fazer um trabalho amplificado para os animais. E foi a partir daí que eu comecei a encarar como missão, né? Deus tem para cada um de nós uma missão aqui na Terra, né? E eu encarei que essa era a minha missão aqui na Terra, né? Cuidar dos animais, né? Trabalhar de todas as formas possíveis e alcançáveis por eles. E a partir do momento que eu encarei isso como missão, divinamente as portas começaram a se abrir. Não é à toa que a gente, no estado, como o estado de Alagoas, onde a gente vive uma política da compra de voto, uma política de difícil ingresso para quem busca e visa o voto espontâneo das pessoas, a gente foi campeão de votos, né? Foi o segundo mais votado de Maceió, a gente foi líder em vários bairros da cidade, tivemos uma votação bastante expressiva em vários interiores aqui do estado, como Arapiraca. Então, isso mostrou que nós não estamos sozinhos nessa luta. Existem pessoas que pensam assim como eu, que têm sensibilidade por todos os seres vivos e querem ver uma realidade diferente, né? Para essa grande quantidade de animais de rua que nós vemos ainda hoje, né? Por esses maus tratos que ainda acontecem, que buscam políticas públicas voltadas aos animais, né, como a castração, como o controle de zoonoses, e consequentemente é o que a gente politicamente agora vem fazendo também, né? A gente não trabalha só prendendo quem pratica maus tratos, a gente trabalha buscando viabilizar políticas públicas para todos os seres vivos. Bacana. O senhor fala aí sobre Deus. Qual a relação do delegado Leonan com Deus? A relação intrínseca, né? Acho que Deus está presente em absolutamente tudo na minha vida. Eu não consigo falar 10 palavras sem citar Deus, né? Então ele é meu guia, ele é quem me orienta, ele é quem dá os rumos, né, para aquilo que eu pretendo fazer. Não é à toa que todos os dias me ajoelho e agradeço a Deus por tudo que ele tem proporcionado na minha vida e peço a ele sabedoria para no dia seguinte encarar as adversidades e fazer aquilo que é a vontade dele. Eu encaro, por exemplo, o mandato de deputado estadual não como um prêmio para mim, mas sim uma forma que Deus encontrou de aqui ser instrumento dele. Então, eu tenho trabalhado muito dessa forma e pensado e agido como se instrumento de Deus fosse. E é assim que, graças a ele, as coisas têm acontecido divinamente, divinamente. Hoje o senhor atua em qual região como delegado? Como delegado, a gente está de licença, né? Certo. A gente, quando assume o mandato de deputado estadual, a gente fica licenciado das funções de delegado de polícia e fica restrito apenas às funções parlamentares. Apenas, entre aspas, né? Que a vida política ela é
é bem mais intensa, inclusive, que a vida de delegado de polícia. A gente, enquanto delegado de polícia, a gente tem uma carga horária semanal de trabalho. Enquanto político, a gente tem que estar na rua trabalhando de domingo a domingo, e ainda assim é pouco para o povo. Então, é uma luta grande, realmente, que requer essa exclusividade da função, mas eu costumo brincar e dizer sempre, né? O delegado de polícia está no sangue. Não tá no papel, não tá no distintivo. Então, se aparecer aqui um bandido, pode ter certeza que eu sou o primeiro a correr aí atrás. É. Bacana. A gente estava aqui com o Coronel Bolivar e eu fiz uma pergunta a ele e eu quero também externá-la ao senhor. O fato de ser polícia, é claro que há algumas restrições para determinados tipos de ambiente. Quando o delegado Leonão vai para determinados lugares, há uma preocupação local que senta, ou locais que vá. Como é que funciona a vida de um delegado? Olha, lógico que a gente procura se precaver de todas as formas, mas eu uso duas estratégias de precaução para evitar, né, qualquer tipo de acontecimento que até então tem me blindado de absolutamente tudo. Eu ando com segurança 24 horas por dia, inclusive ele está presente aqui nesse ambiente e você não percebeu a presença dele, que é Deus. Bacana. O maior Coisa boa. segurança de todos. E a segunda estratégia que eu uso e sempre usei ao longo dos meus 10 anos de carreira é sempre andar na linha, sempre fazer o correto. Eu nunca fabriquei um culpado. Por exemplo, peguei uma pessoa que não era responsável por um crime, algemei e joguei à imprensa dizendo que ele era o culpado por aquele crime só para receber dali uma autopromoção. Nunca fiz negociata com traficante, nunca me corrompi, nunca abusei de autoridade. Então, andando sempre na linha, eu nunca criei inimizades dentro do ambiente da segurança pública. Na realidade, quando eu prendia criminosos, como por exemplo um dos 181 que eu prendi enquanto estava em Marechal Deodoro, o criminoso sabia que eu estava o prendendo não porque o Leonan queria ou por vontade do Leonan, mas sim porque ele havia cometido um crime e a polícia havia feito seu trabalho. Então isso faz com que a gente não pessoalize a relação entre criminoso e o delegado de polícia. Né? Porque se assim não fosse, o delegado, você sabe, está todo dia na televisão. Por mais que eu seja precavido, vai haver um momento meu onde eu não vou estar totalmente atento. Então, melhor do que buscar estar sempre atento, sempre vigilante, é manter-se com esta segurança maior, que é a segurança divina, e, consequentemente, andar na linha, né? Fazer tudo de maneira correta. Mas, obviamente, mesmo assim, a gente acaba sofrendo ameaças, né? A gente acaba sendo perseguido dentro da nossa atividade, né? No dia a dia policial surgem situações de risco. Vou citar aqui um exemplo. Assim que eu fui lotado em janeiro de 2020, 18, perdão, janeiro de 2018, em Marechal Deodoro, né? Eu botei na minha cabeça que eu ia ser o melhor delegado que Marechal Deodoro já viu, né? Nem que para isso eu tivesse que trocar tiro com bandido, que eu tivesse que fazer abordagem em busca pessoal na calada da noite, que eu tivesse que sair em incursão só com mais um ou dois policiais no máximo, trabalhar de domingo a domingo. Eu queria fazer o máximo para realmente ficar marcado na segurança pública da cidade. Onde, já adianto, graças a Deus, a cidade tem uma saudade muito grande do trabalho que a gente fez lá, né? Isso se deve a esse empenho. Não é à toa que no meu primeiro dia de trabalho, chamei 2 policiais que já estavam com as malas prontas para sair para outra lotação, os convidei para fazer uma incursão, a gente subiu num local que antes recebia lá o nome de Iraque. Você vê o local como era perigoso. Hoje, depois do trabalho que a gente desenvolveu, essa mesma comunidade recebe o nome de Terra da Esperança. Ué, coisa boa. Que mudança, maravilha. né? Virada de chave bacana. E aí, no primeiro dia, a gente já subindo no Iraque, a gente fez uma abordagem, tinha um veículo Gol, tinha um indivíduo só lá dentro, e chegando lá, a gente fez a busca pessoal, ele estava com uma arma de fogo com numeração raspada. Já fizemos uma prisão em flagrante, né? Porte ilegal de arma de fogo. No dia seguinte tinha tido já um homicídio na cidade. O camarada, isso tudo quem quiser consultar o Google aí vai ver. O camarada num campo de futebol avistou de dentro do veículo o seu desafeto e entrou com o carro dentro do campo de futebol e passou por cima do camarada. Passou de frente, passou de ré, passou uma terceira vez, matou o camarada e se evadiu. E aí, poxa, segundo dia, né, já surge um homicídio como esse, pesado.
Fui ao local do crime. No local do crime a gente encontrou a placa do veículo que ficou lá. Através da placa do veículo a gente encontrou a localização do proprietário, que não era ele o proprietário, mas com o proprietário a gente conseguiu a localização deste criminoso. E aí, com menos de 10 horas de relógio do crime ocorrido, a gente já estava com mais esse criminoso preso. E assim a gente foi indo. Prisão, 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 prisão. Com um mês, na época estavam no DEIC os colegas delegados de polícia, né? O Fábio e o Tiago. Grande abraço para o delegado Fábio e o delegado Tiago Prato, que esteve aqui conosco. Sucesso. E aí me liga o Fábio e diz, Leonan, olha, a gente estava fazendo aqui uma interceptação telefônica de 2 criminosos, né? A gente estava numa investigação de roubo a banco, né? Que possivelmente eles iriam praticar. Esses 2 criminosos faccionados do Comando Vermelho e, consequentemente, surgiu seu nome aqui. Venha para cá urgente para você ouvir o que foi dito a seu respeito. E aí eu já fui nervoso, né? Apreensivo. O que é que aconteceu? Por que surgiu meu nome? O pessoal de rouba banco, o que é que tem a ver comigo? E, poxa, meu nome, né? Foi nem o delegado e tal. E aí fui lá e botei o telefone, o fone na cabinezinha, né? E foi dado play lá para eu ouvir a conversa, né? E aí na conversa, muito nitidamente, tinha sido dado o salve do Comando Vermelho para matar o delegado Leonan. E aí naquela situação ali a gente passa por um momento de reflexão, né? Poxa, um mês em Marechal Deodoro, será que vale a pena? Tô arriscando minha vida, né? Tô arriscado agora a morrer. Valeu a pena eu ter feito tudo isso? Mas a minha mente sempre foi essa e, na realidade, o que aconteceu comigo foi que depois dessa reflexão, eu agradeci a Deus, disse, é exatamente esse o objetivo que eu queria. Eu quero é o bandido achando ruim o meu trabalho. O cidadão de bem, enquanto estiver aplaudindo e agradecendo, aí tá ótimo. Agora, no dia que se inverter, que for as pessoas, os deodorenses, no caso, né, questionando o meu trabalho, a minha ausência na delegacia, aí sim eu tinha motivos para ficar triste. Mas o bandido querendo minha cabeça é sinal de que a gente tá no caminho correto. Obviamente, tomamos as medidas, né, para evitar qualquer mal maior e, consequentemente, ali seguimos o trabalho, né, na cidade e como delegado de polícia. Graças a Deus, tudo certo, né, tudo tranquilo, mas são momentos que a gente reflete, né, às vezes se está fazendo a coisa certa, se é o ideal a ser feito, mas fico feliz de que hoje, né, olhando para trás, a gente deixou uma marca, né, na cidade onde eu chego, graças a Deus, em Marechal Deodoro. As pessoas me cumprimentam, parabenizam pelo trabalho, pedem para eu voltar para a cidade. Então isso aí é bom demais e não tem salário no mundo que pague. Bacana. Assim como na vida de polícia, existem vários desafios. E graças a Deus o senhor é bem sucedido, tanto na vida pessoal como profissional. A vida política, como o senhor bem falou e bem ressaltou, a política em si ela é magnífica. O problema em si é a politicagem. E isso, infelizmente, e até a gente conversava com o delegado Fábio Costa, o homem de bem, aquele homem da roça, aquele homem mais seguro, né, das antigas, por ele ver um cenário tão difícil, às vezes ele fica achando e acreditando que todos os políticos são iguais. E no desafio da política, como deputado estadual, já chegou algum momento que o senhor disse, rapaz, será que vale a pena? Assim como o senhor também pensou na vida de delegado. Olhe, quando eu me ponho em um desafio, eu não desisto, né? Então, para mim, sempre esteve fora de cogitação pensar de qualquer maneira que fosse em abandonar aquele desafio, né? Principalmente quando se trata de um desafio que não tem por objetivo algo pessoal meu. Eu não estou na política pelo Leonan. A gente está na política com um sentimento altruísta, com muita empatia, olhando para todos, principalmente por quem mais precisa da política. E ciente disso, que a gente vem de uma política corrupta, que a gente vem de uma política suja, que a gente vem de uma política onde políticos só olham para o próprio umbigo, é que aí sim eu me vejo mais motivado a cada dia a ocupar dentro da política o nosso espaço, né?
Dentro da política hoje, a gente ocupa um espaço muito importante, que é o espaço da honestidade, que é o espaço que luta pelo bem. E para que o mal prospere, basta que o bem cruze os braços. E a gente não pode ficar de braços cruzados, muito pelo contrário. A gente deve, dia após dia, lutar para que a política seja um local onde nós possamos ver habitada por pessoas de bem. Tenho certeza absoluta que o resultado da minha eleição inspirou muitos jovens que hoje são pré-candidatos a vereador, né, nas eleições municipais, a prefeito, que na próxima eleição pensa também em se candidatar. E isso aí é muito bom. É um movimento que não tem volta. A engrenagem foi iniciada, está girando e as pessoas de bem estão despertando para ocupar também o lugar delas na política. Então, a gente hoje, enquanto deputado estadual, além do trabalho que a gente desenvolve através dos projetos de lei, através das fiscalizações que nós fazemos, as repartições e órgãos públicos, principalmente que deixam o serviço a desejar. Estive, por exemplo, aqui recentemente no Hospital Chama, em Arapiraca, que estava sem receber os repasses da Secretaria de Saúde do Estado e, consequentemente, deixou diversas pessoas sem receber os serviços oncológicos, pessoas com câncer que demandavam um serviço do Estado para, consequentemente, minimizarem suas dores, estavam ali à mercê e sem, consequentemente, receber este serviço por conta de irregularidades. A gente veio aqui pessoalmente, fizemos um vídeo, enviamos ofício ao Ministério Público, enviamos ofício à Secretaria de Saúde do Estado e, consequentemente, no dia seguinte, graças a Deus, a gente conseguiu a resposta almejada. O serviço de oncologia do Hospital Chama retomou as suas atividades e aquelas pessoas que antes estavam desamparadas voltaram a ter amparo do Estado. Isso é papel do deputado estadual. E a gente tem feito isso em todos os segmentos. Na saúde, como dito, na educação, na segurança, buscado o máximo possível fazer com que o papel do Estado, do governo, seja exercido da maneira que a sociedade espera, né? A gente teve uma ida a uma escola em Senador Rui Palmeira, que estava há mais de 100 dias sem aula, por conta de um detalhe: a energia da escola não tinha sido ligada. Os alunos da escola, arriscados já a perder o ano letivo, alunos que tinham sonhos de realizar o Enem, se passasse mais 2 semanas, iam perder esse ano letivo, iam ter que fazer o Enem só no outro ano. E eles tentaram, né, contato com a Secretaria de Educação, com o governo do estado, com vários deputados estaduais e nada. No primeiro contato que tiveram comigo, a gente pessoalmente veio a Senador Rui Palmeira, cobrou com ofício a Secretaria de Educação, fizemos vídeo também e, consequentemente, a Equatorial fez o seu trabalho, né? Ligou a luz e a escola voltou a funcionar. Poxa, tem motivo maior de orgulho do que esse? Você dá essa oportunidade a diversas crianças e adolescentes que, para chegar no ponto de pedir para estudar, você sabe que Sim. É difícil. Então, assim, politicamente agindo dessa forma, com projetos de lei, com fiscalizações e inspirando as pessoas, né? Estando presente nas ruas. Eu gosto muito de ouvir, quando eu vou nos locais, que os políticos só aparecem de 4 em 4 anos. E eu faço questão de estar presente e perto das pessoas ao longo, né, do mandato. Porque o bom político não é aquele que fala bem, é aquele que ouve bem. E não é todo político que se elege com ouvidos para ouvir as cobranças do povo, né? A gente sabe que a maioria hoje da nossa classe política se fecha e cumpre o seu mandato com as suas finalidades escusas e não está nem aí para o povo. A gente não, a gente procurou fazer esse mandato mais próximo das pessoas, com prestação de contas, com transparência, com resultados, né? Sou hoje o deputado estadual que mais apresentou projetos de lei na história do estado de Alagoas, ou seja, tem deputados aí que somam 24 anos de mandato, não produziram tanto quanto eu produzi em menos da metade de um mandato. Então a gente veio para realmente ser o melhor e mostrar para as pessoas que quando se quer se faz, né? E nessa pegada, graças a Deus, a gente tem ouvido, né, nas ruas que as pessoas estão felizes com o nosso mandato, que estão se sentindo representadas, que lembram do voto. Geralmente as pessoas esquecem, né, de quem votou. As pessoas que me veem nas ruas sabem que votaram em mim, parabenizam pelo trabalho. Então isso aí é bom demais. Você tem muitos casos e é um defensor, como a gente bem ressaltou no início do episódio, defensor dos animais, né? Aqueles que não conseguem falar, né? O ser humano ele consegue externar sua dor, o animal em si não.
Sei que são inúmeros casos, mas tinha algum que marcou em especial? Olha, realmente são muitos e muitos casos, né, onde a gente atuou, casos de repercussão nacional, inclusive, né, a gente já teve um caso aqui que inclusive foi matéria do Fantástico, né, um caso complexo. A gente teve outros de âmbito nacional também que foram reproduzidos em jornais como o Record News, né, o Jornal Nacional. E tivemos casos que não tiveram essa repercussão, mas que me sensibilizaram também bastante, né? Mas eu vou citar aqui alguns desses para trazer aqui para você. Esse primeiro, que foi realmente matéria do Fantástico, foi um caso que me marcou bastante, porque tratava-se de um hospital veterinário de fachada, porque seu responsável técnico sequer o CRMV, né, a carteirinha de habilitação técnica profissional, ele dispunha. E esse hospital ele tinha como única e exclusiva função obter lucro, ainda que isso passasse por cima da vida ou da integridade física dos animais que chegavam ali pedindo socorro. Então ele recebia animais de tutores geralmente desesperados, né, com necessidades de procedimentos cirúrgicos ou com necessidade de intervenções, enfim. E o que é que ele fazia? Ele fingia ter a condição para dar a cura para aquele animal, o deixava em internamento e nesse internamento ele simplesmente aguardava a morte desse animal. E aí no final, passados-se 1, 2, 10 dias, ele entrava em contato com o tutor e dizia: olha, nós tentamos de tudo aqui com o seu animal, mas ele infelizmente veio a óbito e está aqui a conta para você pagar. Como foram tantos dias de internamento, você vai ter que pagar isso. A gente aplicou sem aplicar, viu? Tantos medicamentos, você tem que pagar isso. A gente fez tal procedimento cirúrgico sem fazer e, consequentemente, sua conta aqui é essa. E ele foi fazendo isso com diversas pessoas. Só que cada tutor desses animais, né, ficava com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, meu animal podia ter sido salvo. Eu acho que se eu tivesse levado ele em outro lugar teria sido salvo. Mostrava a outros médicos veterinários que opinavam e viam que realmente não tinha sido feito nada para salvar a vida daquele animal. E aí teve um caso desses que repercutiu muito, onde o tutor deixou o seu husky com a pata quebrada e aí ele ficou pedindo: deixa eu ver meu animal. E foi sendo impedido: deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele adentrou nas instalações desse hospital e viu lá o seu cachorro morto dentro de uma sacola plástica. Pense na cena, né, chocante para o tutor desse animal. Ele entrou filmando, inclusive esse vídeo repercutiu muito. Quando ele abriu, muito choroso, né, em pânico, ele viu lá o animal morto e o camarada dizendo que o animal estava vivo, que estava sendo medicado, tudo mentira. E a partir desse caso, né, os outros tutores que se sentiram na época prejudicados se uniram e foram em busca de comprovar que na realidade não era um hospital ali. Ali era um hospital de horrores, né? Só era para realmente matar os animais e receber dinheiro como se tivesse feito algum procedimento por eles. E aí esse caso foi que repercutiu no Fantástico e me marcou muito porque foram muitos animais. E a gente recebeu vídeos, né, dos animais amontoados em tonéis, mortos, que depois ele pegava e despejava num terreno da Via Expressa em Maceió, como se fosse lixo, sabe? E a capacidade, né, do ser humano, ele mentia, né, descaradamente para as pessoas. Ele dizia que quando o animal vinha a óbito: você quer enterrar ou você quer que a gente faça a cremação dele? Não, quero enterrar, quero que faça a cremação. Certo, pode deixar que a gente vai fazer, mas não é bom você nem olhar. Mentira, para comer mais dinheiro da pessoa. Então, assim, caso muito pesado, né? Marcou muito, foram muitos animais assim que foram dessa forma. E como esse, né, a gente teve vários outros também, né? A gente teve um caso assim que me marcou muito, né? Eu até postei nas minhas redes sociais. Como a gente começou a ser referência, né, na defesa dos direitos dos animais, começaram a surgir casos assim que não era caso de delegado de polícia. Aí você me pergunta: como assim? O caso, por exemplo, de pessoas que iam lá na delegacia para que eu procurasse o seu cachorro que tinha sumido. Né? Isso não é caso de delegacia, né? O caso de delegacia é quando o camarada praticou maus tratos, né? Eu vou lá punir, prender o camarada pelo crime de maus tratos. Agora, cachorro perdido não é caso de delegacia.
Só que isso começou a acontecer com frequência, né? Até calopsita já pediram para eu procurar, digo, meu Deus do céu. E aí, um desses casos, eu lembro bem, né? A tutora já estava desesperada. Ela não sabia onde o animal estava. Ela chegou lá na delegacia, chorou muito, né? Poxa, onde ele está? O que é que ele está fazendo? Será que está vivo ainda? E aí, graças a Deus, surgiu o paradeiro desse animal. E aí eu guardei aquela informação, né? E mandei a equipe avisar para ela vir para a delegacia para dar um novo depoimento, né? E aí, consequentemente, ela foi na delegacia. Quando ela estava descendo do carro, eu cheguei com o cachorrinho no colo. E aí, o que me marcou não foi isso, foi que quando ela viu o cachorro, ela desmaiou. Aí caiu no chão, dura no chão. Aí eu fiquei sem reação, mas para você ver a emoção de um reencontro, né? Sim. Então, assim, situações como essa também fazem a gente, né, ver a importância do trabalho. Às vezes a gente não imagina a dimensão que é, mas quando eu vi que ela desmaiou ali, cara, eu não sabia se eu continuava segurando o cachorro ou se eu soltava o cachorro, arriscado ele fugir de novo e cuidava da senhora. Foi uma cena bem Doutor marcante. Raimundo Palmeira, grande abraço, doutor Raimundo Palmeira. E ele esteve aqui conosco no bate-papo e ele falava sobre. Eu perguntei a ele sobre o poder da oração, né? Se ele era um homem religioso. E ele bem ressaltou que não adianta você ir para a igreja e orar todos os dias e passar pelo cachorrinho na rua e chutar ele, né? Exatamente. E não dar assistência devida. Exatamente. Então, muitas vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas e o animalzinho que está ali indefeso, muitas vezes a gente não cuida. Mas eu quero agradecer ao meu amigo, ao meu patrão, Bruno Caranguejo. Se você está pensando em ir para uma festa de luxo, não é qualquer festa não, de luxo. Se você está pensando em ir para bons eventos, você não pode ir de qualquer maneira, né? Você tem que ir bem vestido. E se você quer ser bem vestido e bem trajado, você tem que ir na Caranguejo Formen. Meu amigo patrão Bruno enviou pra gente aqui, Caranguejo Formen, um mimo para o doutor delegado Leonan. Obrigado, viu? Que o senhor use, né? Que dê, né? Aqui, Espero que dê. Se não der, troca. Foi mais de uma, inclusive. Oita, rapaz. Coisa boa. Coisa boa. Olha. Preto. Rapaz, tá vendo aí? Acertou. Não tem como errar muito comigo, né? Gostei. Brunão, obrigado, viu? Deus te abençoe e todo sucesso do mundo pra você. Bacana, bacana. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? E nós já estamos se aproximando para o final, né? Tem papo aí para um segundo episódio, com certeza. Que honra ter o delegado Leonan aqui com a gente. Mas a gente sempre, antes de finalizar, a gente sempre faz um bate e volta. E eu queria ouvir do delegado Leonan um time. Um time? Sim. Pode ser dois? Pode. Vou falar o meu querido CSA, né? E o meu querido Penedense. Aê, coisa boa. Uma cor. Uma cor, acho que branco. Branco. Por quê? Paz. Paz. Gosto de paz. Uma a música. gente tá na guerra no dia a dia, mas eu gosto de lutar e buscar a paz, né? Coisa boa, coisa boa. Uma música que não sai da playlist do delegado Leonan. Paz. Agora você me pegou. Vamos essa aí. Nem que seja um trechinho, uma música que você lembra. Pode ser o parabéns pra você, que foi a última que eu cantei pro meu filhinho, que fez 5 meses. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. É o primeiro filho? Primeiro filho, Coisa 5 boa. meses. Uma experiência de ser pai. Maravilhosa. Ressignifica a vida. É outra história. O Leonan, antes de ser pai, e o Leonan pai. Agora eu vou lhe dizer, enquanto delegado de polícia mudou também, porque a gente, quando não é pai, a gente é mais inconsequente, né? A gente bota a cara pra cima mesmo do bandido. Hoje, como pai, a gente mede um pouquinho mais os passos, né? Pensa muito em quem tá em casa, né? Rapaz, demais. Mas é a melhor coisa do mundo. Mas, em contrapartida, é combustível, é motivação, né? Para absolutamente tudo. E, poxa, se tem uma forma de se aproximar de Deus, é você constituir uma família, né? Ter filhos, né? Se multiplicar, né? Transmitir um pouco de educação, né? Alertar dos perigos do mundo hoje em dia. Então é algo maravilhoso. E o senhor fala algo muito interessante, que o combustível, se a responsabilidade ela já era antes de ser pai, agora é que aumenta, até para ficar um marco, né? Com certeza. Para as futuras gerações. Né? Exatamente, até como político, né? Poxa, eu quero fazer do estado de Alagoas um lugar melhor para as futuras gerações, o que inclui meu filho, né? Sim. Então a gente quer trabalhar e dar o máximo para que a gente deixe esse mundo um lugar melhor.
Bacana, coisa boa, coisa boa. Um livro, A Bíblia. a Bíblia. Por quê? Porque ela é o norte, né, de absolutamente tudo, é fonte de inspiração, é quem nos dá acalanto nos momentos de tormenta e, consequentemente, é o livro dos livros, né? Bacana, bacana. Um lugar, Acho que é Alagoas, né? Eu Alagoas. amo meu estado, os 4 cantos do estado de Alagoas são minhas paixões. Nos momentos que eu tenho de lazer, de férias, é até em Alagoas que eu procuro descansar, né? A gente é rico em belezas naturais, a gente tem um povo acolhedor, ordeiro, né? Que nos recepciona bem onde a gente vai. E é aqui onde eu nasci, me criei, trabalhei como delegado de polícia. Pude rodar os 4 cantos do estado também, trabalhei em 17 cidades e é onde a gente se sente bem, né? Então, quando se fala em um lugar, eu lembro de lar e quando eu lembro de lar, eu lembro de Alagoas. Coisa boa. Delegado Leonan, considerações finais. Olha, agradecer, né, mais uma vez, né, para mim me sentir bastante à vontade aqui com vocês, dizer que estou aberto para um novo Bacana, vamos convite marcar o segundo também, episódio aí, para a pessoal. gente falar um pouco também dos casos como delegado de polícia, Sim, sim. nossas atuações na delegacia de roubos, delegacia de homicídios, né, afinal são 10 anos de carreira, não são 10 dias, então temos muita história para contar e falar também mais na frente um pouquinho dos desafios da própria política. Bacana, bacana. O senhor tem tatuagem, doeu muito pra fazer? Rapaz, um pouquinho, viu? Doeu mais do que eu imaginava. Agora aqui foi o seguinte, eu entrei como delegado de polícia com 23 anos de idade, magrinho, franzino, né? Aquele rostinho angelical que não botava medo em bandido nenhum. Eu digo, rapaz, eu tenho que mudar um pouquinho essa fisionomia para pelo menos ter o respeito do bandido Deixa eu não, a no barba crescer. momento da... Não tem, a barba não tem não. E aí eu digo, o que é que eu posso fazer? Eu digo, vou entrar na academia, né? Vou malhar para ficar com bração e vou botar aí a tatuagem. Que é bom que eu até abracei uma causa, né? A da turma da tatuagem. O pessoal diz, o tatuado não passa em concurso, o tatuado não fala em Deus. Eu sou o contrário, ó. Passei em concurso, falo em Deus em todos os momentos. Mas, consequentemente, foi basicamente por isso. Eu digo, rapaz, vou botar aqui uma tatuagem que o bandido pelo menos vai dar aquela freada quando me vê. E aí fiquei, gostei, né? Qual foi a primeira? Foi um crucifixo que eu tenho Crucifixo. aqui atrás. Bacana, bacana. O Dr. Cleito Ferreira, grande abraço, juiz federal, o juiz federal mais amado do Brasil. Esteve aqui conosco e ele tem algumas tatuagens. Eu perguntei ele se ele ia fechar o braço. Esse quando não ficasse mais fortinho. Mas o segredo é você fazer o contrário, né? Fica forte, primeiro, depois você tatua. Então, você tatua e depois dá uma... Bacana, bacana. Mas gente boa, Dr. Cleiton daqui de Arapiraca, sim, inclusive. Sim, a gente bateu um papo com o pai dele, o senhor Juscelio, um grande empresário daqui, mais de 50 anos no ramo de novelaria, aqui de Arapiraca. E Dr. Cleiton também esteve aqui conosco e a gente vai bater um papo aí. Aguardem a prévia já. Vai ter um especial com Dr. Cleiton Ferreira e o senhor Juscelio Ferreira. Aguardem. Os dois vão estar aqui conosco. Delegado Leonan, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. O senhor não sabe como o senhor acaba de elevar ainda mais o nível do DDI Podcast, né? A sigla é diferente, divertido e inteligente. E o senhor é muito inteligente, cara. Amém, meu amigo. O senhor Obrigado. É muito inteligente. Eu é que agradeço de coração, né? Como disse, estou disposto, né? Quando tiver mais uma oportunidade, vem aqui com toda absoluta certeza. Que Deus abençoe, né, o DDI Podcast. Tenho certeza que vocês vão alçar voos ainda maiores. Amém. Pelo seu carisma, pela pessoa que você é. Como disse, me tranquilizou muito aqui pra gente ter esse bate-papo leve e deixou a vontade de querer mais. É bacana, né? Bacana. E tem que bater o papo com o Ronald Pinheiro, né? Isso, né? Tenho que marcar um bate-papo com o Ronald Pinheiro. Eu tava falando com o Dr. Rosmar disse, você tem que conhecer um cara. Esse cara você tem que levar lá. E é o Ronald Pinheiro, grande doutor aí, atua na área criminal, grande professor também, né? Isso. E é irmão do delegado Leonan. Então vamos entrar em contato com o Ronald, Dr. Ronald, para estar aqui com a gente também. Doutor, muito obrigado. Papai do Céu continue abençoando, que ele nos proporcione aí muitos anos de vida, que o senhor continue nessa batalha, né? O senhor é a voz de muita gente. O senhor é a voz de muitas pessoas, né? Eu conversava com algumas pessoas antes de vir para cá. As pessoas diziam,
aquele deputado que cuida dos animais, aquele mesmo. Então, que Papai do Céu abençoe sempre. E o Senhor não briga só pela sua causa. O Senhor é a voz de muita gente. Amém. E a nossa sociedade precisa muito de pessoas assim como o Senhor. Amém. Muito, muito mesmo. Muito Obrigado, meu amigo de coração. Pode ter certeza que saio daqui ainda mais motivado pelas suas palavras. Mas é verdade. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. E o que precisar, conta comigo aqui. Vamos precisar muito, porque a nossa sociedade precisa de pessoas de bem. Estamos, como a gente bem ressaltou, a gente vive numa sociedade que acaba sendo polarizada mediante a velha política. E a gente falava aqui com o Dr. Hector Martins, advogado criminalista, que também pleiteou aí um cargo político, mas Dr. Cláudio Canuto também esteve aqui, grande escritor, Os 7 Passos para a Advocacia de Sucesso. Ganhei o livro autografado. Muito obrigado, Dr. Cláudio Canuto. E ele bem ressaltou que se decepcionou, né? E isso acontece muito com algumas pessoas de bem, quando começam a conhecer de perto. Mas eu sou muito grato a Deus, porque tem pessoas que mesmo estando lá dentro e vendo, e, diga-se de passagem, se decepcionando, mas vão além. Vão além, porque a causa não é apenas sua, é de outras pessoas. E se não for essas pessoas que estiverem lá, pessoal, quem não gosta, se a pessoa de bem não fizer política, a pessoa do mal ela vai fazer. Vai estar lá, exato. Vai tá lá. É uma vaga que a gente perde. E eu falo muito isso, olha, a gente vem agora num momento que antecede as eleições municipais, né, que são eleições extremamente importantes, pois vão eleger prefeitos e vereadores, que desempenham um papel ímpar nos municípios. Né? Então, a gente tem a oportunidade de escolher bem. E hoje a gente tem nas nossas mãos uma grande ferramenta, que é o aparelho celular, que são as redes sociais, que são os sites de busca. Então, consultem quem são as pessoas, né? Vejam a sua história, vida pregressa, o que fizeram de contribuição pelos seus municípios. Eu sou partidário da seguinte ideia. O camarada, para entrar na política, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, preparo. A gente não pode estar colocando político no nosso país, no nosso estado, no nosso município, despreparados. Né? E preparo, quando eu falo, é um preparo político, é um preparo jurídico, é um preparo técnico. Ah, mas eu vou colocar a melhor equipe do mundo do meu lado. Corre o risco da tua equipe tomar o teu lugar lá e tu não saber nem o que está acontecendo. Então, o político, ele tem que ser preparado. E, além disso, o político, para ocupar uma dessas cadeiras, ele tem que mostrar à sociedade por que ele merece aquela oportunidade. E se mostra à sociedade através de um serviço prestado. No meu caso, por exemplo, como delegado de polícia. As pessoas, quando eu chegava nas ruas, elas já me conheciam. Ah, o delegado Leonan. E me conheciam pelo meu trabalho. Né? Então, se eu almejo hoje um cargo político, se alguém almeja um cargo político, ou se eu quero votar em alguém, eu quero saber o que ele já fez, mesmo sem ser político, para a sociedade, para a minha cidade, para o meu bairro, para o meu estado. Poxa, quando eu for político, eu vou fazer alguma coisa. De promessa, meu amigo, o mundo está cheio. Eu quero ver resultado, né? E político bom não se faz com discurso, se faz com atitudes, né? Então, consequentemente, tendo essas duas características, além, obviamente, da honestidade, da ficha limpa, é que a gente vai conseguir mudar essa nossa política. Então, vamos buscar eleger políticos preparados, né? Tecnicamente, juridicamente, politicamente, e eleger políticos que já tenham um serviço prestado pela nossa sociedade. Chega de aventureiros políticos, chega daqueles políticos que só prometem. Vamos votar em quem já tem serviço prestado para nós. Verdade. Só para ressaltar, a gente já encerrar, independentemente de quem esteja no topo, politicamente falando, se você está satisfeito que está me ouvindo ou não, isso reflete muito na base. Toda casa, ela inicia primeiro pela base. Isso. As eleições municipais, ela reflete muito em quem vai chegar futuramente no topo. Você gostando ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, nas eleições municipais, esse tete-a-tete que você está tendo com esse político que está indo aí na sua porta, de pertinho, ele vai refletir futuramente nas eleições de quem está lá no topo. Exatamente. Então, se não soubermos escolher, se não soubermos lidar, acharmos que é mais um, é tudo igual, é complicado. Quem dança somos nós e somos condenados a uma pena de 4 anos. Sim. Né? São 4 anos que a gente passa aí refém daquele político que foi eleito. E que reflete nas futuras gerações. Com certeza. Doutor, se a gente for conversar aqui... Muito obrigado, Papai do Céu, Pessoal, muito obrigado.
Pessoal, vocês que estão nos assistindo, se inscreve, compartilha, comenta, segue aí as redes sociais do Dr. Delegado Leonan, segue aí também DDI Podcast, segue Kcast. Quero agradecer esse estúdio maravilhoso que tem nos recepcionado muito bem. Esse projeto não teria saído do papel se nós não tivéssemos parceiros como estes para estar aqui conosco. E Kcast também é nosso patrocinador oficial. Murilo, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, delegado. Valeu.